Fala galerinha, beleza com vocês? Então, vamos dar continuidade aqui na nosso estudo, né, sobre elementos de formulário HTML. Bora lá? Então, a gente vai continuar o nosso estudo exatamente da onde a gente parou na aula passada. Na aula passada, só lembrando, a gente fez um input text, um button, um input password, um input file e um input color. Só lembrando aqui, abrindo a minha página, ela está aqui bonitinha aqui, o input text, o botãozinho, o input password, né, que é aquele que quando você digita ele esconde ali os caracteres, o input file, né, e o input color. Beleza, bonitinho aqui, legal. E hoje a gente vai ver o uso de mais três tipos de input, que é o checkbox, o rádio e o range. Vamos ver na prática, que é na prática aqui que interessa. Vamos ao nosso código. Vou fazer aqui, primeiramente, o checkbox, ok? Vou criar mais um parágrafo, e aí olha só o que eu vou fazer. Não vou utilizar um label agora, tá? Daqui a pouco vocês vão ver porque o checkbox ele tem uma utilidade um pouquinho diferente. O checkbox é aquele campinho, aquele quadradinho, onde você pode marcar e desmarcar o elemento. Normalmente não tem só um, às vezes dependendo da situação tem só um, mas normalmente são vários, né? Com várias opções lá para a pessoa marcar, ok? Então aqui eu vou fazer uma pergunta, por exemplo, ó, botar dentro de um contexto, né? Para ficar mais fácil. Vou colocar aqui, ó, por exemplo, vou fazer o seguinte, ó, checkbox, e aqui, ó, só para vincular, né, o campo, né, na interface lá, só lembrando que a gente não está preocupando com a gente não está se preocupando nesse momento com a parte de layout, com beleza, a gente não estamos nos preocupando com o front-end ali, né, com a beleza das coisas, a gente está mais preocupado aqui na utilidade de cada campo, ok? Então, só lembrando isso aí. Vou botar aqui um checkbox, só para exemplificar, para ficar claro lá que eu estou utilizando o checkbox lá na minha página, né? E vou botar aqui, ó, dentro de um contexto para vocês entenderem melhor qual a sua, né, ou quais as qual a sua cor preferida, né? Beleza. E aí vou colocar aqui um input checkbox. Então aqui checkbox, ok. Lembrando de botar o ID, botar aqui cor branca e name cor underline branca. Beleza, salvei. Vamos ver como é que tá ficando lá na nossa página. Então, recarregando aqui. Então, aqui, ó, checkbox, qual a sua cor preferida? E aqui, o checkbox, olha lá, ó, o campinho. Só que aqui, qual o contexto? Se eu estou pedindo para a pessoa marcar, né, qual a cor preferida dela, eu tenho que dizer quais são as cores, quais as opções, né? E são exatamente as opções onde eu vou colocar na forma do label, ok? Então vamos lá. Aqui eu posso colocar a opção antes ou depois, normalmente ela vem depois aqui, e vou botar o label aqui, ó. E aqui o label cor branca e aqui branca. E essa mesma ideia eu vou utilizar lá para as outras opções, né? Aqui, ó, só para ter um separador entre a pergunta e a opção, quer ver, ó? Deixa eu salvar aqui para vocês verem. Olha lá, ó, branca, né? Clicando aqui, seja no label ou no campo, ele vai marcar, por isso essa é a vantagem de ter o label. Se não tivesse o label, colocasse o elemento puro aqui, ó, a escrita pura, ó, olha o que aconteceria, né? Eu poderia clicar aqui, ó, no texto e eu não marcaria o campo. Essa é a vantagem do label, eu teria que clicar exatamente no campo, né? A vantagem do label é que com o label eu posso clicar no label, ele marca o campo, tá vendo?
Então aqui é a vantagem de você utilizar o label. E para ter uma separação aqui, ó, vou colocar um BR, como eu falei, não estou me preocupando aqui com a interface em si, mas vou utilizar BRs aqui para separação, ó. Vou colocar outras cores, vou copiar aqui e vou colar para outras cores. Então, por exemplo, cor preta, preto, né? Vou botar aqui as cores branco, mudar aqui para ficar melhor. Cor branco, branco, branco. E aqui cor preto, 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 preto. Beleza. Vou colocar mais uma. Botar aqui azul. Botar aqui azul. E aqui azul. E vou botar rosa. Rosa. Beleza. Vamos agilizar aqui. Rosa. Beleza. Então aqui o branco, preto, azul e rosa. Vamos ver como é que ficou. Então lá, ó. Checkbox, qual a sua cor preferida? Branco, preto. Opa! Que eu fiz alguma coisa errada aqui? Aqui, ó. Faltou aqui, ó. Preto. Branco, 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 preto, ok, azul, 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 rosa, rosa, rosa. Legal. Beleza, então branco, preto, azul e rosa, né? Então se eu gosto de todas as coisas, ah não, eu gosto só de branco e preto, ah não, eu gosto só de branco e azul, ou eu gosto de preto e rosa. Então eu marco aqui conforme a minha necessidade. Então esse é um tipo de campo onde você consegue marcar mais de uma opção, né? E aí depende do contexto, né? Qualquer pergunta ou qualquer formulário que você esteja utilizando, aonde a pessoa possa marcar mais de uma opção, ou você só tem uma opção, né? Por exemplo, um campo está ativo ou desativado, né? Quando você clica, ele está ativo, quando ele está desmarcado, ele está desativado. Você pode utilizar aí conforme o contexto que você necessitar, ok? Vamos para o próximo, então, que é o campo rádio. Vamos lá. Vou botar aqui a rádio. E aqui, ó, uma coisa muito comum de ser, né, uma situação muito comum de usar o rádio é o campo sexo, né, por exemplo, né, onde a pessoa tem que escolher aí masculino e feminino, outro, enfim, né. Vamos botar aqui, ó, sexo, né? Qual o sexo da pessoa. E aí vou utilizar aqui o rádio, lembrando do ID. E aí o ID aqui, ó, botar masculino, name masculino, beleza? E aqui tem uma situação muito importante. Vou botar aqui o label masculino, ou se quiser utilizar só o M também, vou botar aqui masculino. Beleza. Lembrando de botar o BR aqui como separador. Vamos ver como é que tá ficando lá antes da gente colocar o feminino. Então, vamos olhar lá. Rádio, sexo. Então, o rádio, pessoal, percebam a diferença em relação ao checkbox. O checkbox normalmente é aquele quadradinho, o rádio é aquela bolinha, aonde você consegue marcar, no caso do rádio, mas você não consegue desmarcar. E aí o rádio é normalmente utilizado para aquelas situações onde você escolhe uma opção só, onde você tem aí sim várias opções e dentre essas várias opções você seleciona apenas uma opção, ok? Então vamos colocar as outras opções aqui, ó. Vou copiar aqui para ficar mais rápido. E aqui o feminino. Beleza? Eu fiz uma coisa errada aqui, mas de propósito, que daqui a pouco a gente vai ver o que é. Feminino. Ok. E vamos colocar outro aqui também. E agora tá. Tem que colocar uma opção outro. Se a pessoa não se considera masculino nem feminino, né?
Ok. Beleza, outro, 3 opções aqui, vamos ver como é que vai ficar. Então tá lá, ó, né? Masculino, feminino e outro. Se quisesse utilizar numa mesma linha aqui, né? Poderia tirar os BRs aqui, ó, só para vocês verem. Deixar o separador aqui para ficar mais bonitinho. Às vezes é utilizado dessa forma aqui também. Vou deixar dessa forma. Então vamos lá. Então aqui, ó, eu clicando em masculino, por exemplo, beleza, tava faltando o S ali. Legal. Então, clicando em masculino, ele marcou masculino. Na teoria, se eu clicar em feminino, ele deveria desmarcar o masculino e marcar o feminino. Opa, não é isso que aconteceu. E o outro também não. E aqui, se eu clicar novamente, diferente do checkbox, que eu clico uma vez, ele marca, clico de novo, ele desmarca, no rádio você não consegue desmarcar, né? Enfim, aqui ele está executando uma situação que está errada, né? Por quê? Porque eu cliquei no masculino, quando eu clicasse no feminino, ele deveria desmarcar o masculino e marcar o feminino. E eu fazer a mesma coisa quando eu clicasse no outro, desmarcaria qualquer um desses e marcaria o outro. Beleza. O que eu fiz de errado aqui no meu código para que ele não executasse da forma com que era previsto? Aqui tem um detalhe muito importante no caso do rádio, pessoal, que é o seguinte. Para que os rádios que estão dentro de um mesmo contexto, o name dele tem que ser igual, tá? Então não o ID sempre vai ser diferente, porém o name, o atributo name, dentro de um mesmo contexto, ele vai ter que ser igual, que aí automaticamente o seu navegador ele entende que os rádios que estão com o mesmo name, ele automaticamente vai desmarcar e marcar aquele que você clicou. Então aqui no name, nós vamos colocar esses 3 names, né, desses 3 rádios, com o nome sexo, tá? E aqui o ID, sim, fica com valores diferentes, tá bom? Então, aqui, ó, só colocar o name com o mesmo nome, que era o detalhe que eu estava errando, igual eu falei, eu errei de propósito para mostrar para vocês o erro, e agora a gente acerta. Então, cliquei no masculino, beleza. Cliquei no feminino, percebe, ó, ele desmarcou o masculino e marcou o feminino. E a mesma coisa com o outro. Então, qualquer um que eu clicar aqui, ele vai marcar o que eu cliquei e desmarcar se algum não estiver, se algum outro estiver marcado. Beleza? Então, só fazendo isso, a própria página aqui já faz esse controle de marcação e desmarcação automaticamente. Então, essa é a utilização do rádio, tá, pessoal? Se vocês quiserem, por exemplo, que a página ela seja carregada já com alguma opção, tanto do checkbox ou do rádio, como já uma opção marcada, por exemplo, eu já quero que quando a página seja carregada, o branco aqui já esteja marcado, ou até mesmo que o feminino aqui já venha marcado. Atualmente, se eu recarregar a tela, vem todos desmarcados. Como é que eu faço isso? Eu utilizo um atributo, tá? Então, no caso aqui do checkbox, é o checked, tá? Só o atributo checked sem nenhum valor. E a mesma coisa eu faço aqui com o rádio. Vou colocar o checked aqui no feminino para vocês verem. Então, quando eu carrego a tela, lá, ó, o branco já veio marcado e o feminino marcado. Então, é a palavrinha checked eu utilizo quando eu quero que a página seja carregada, aquele elemento já venha marcado, tá ok? Vou retirar aqui só para exemplificar, só para vocês verem. Legal, vamos para o próximo e último campo, que é o campo do tipo range. Beleza. O range, pessoal, é um campinho onde você coloca, você utiliza como se fosse digamos assim, uma barrinha de volume, né, para você escolher um determinado valor, tá? Então vamos lá. O range,
Vamos colocar aqui qual a temperatura atual. Vou botar dentro desse contexto aqui de temperatura. Vou utilizar um BR como separador para saltar a linha e vou utilizar o input range aqui. Vamos lá. ID, então temperatura e name temperatura. Beleza. Vamos ver como é que está ficando lá. Então aqui, recarregando a tela. Olha lá, ó. O range é essa barrinha de volume aqui, ó. Tá vendo? Uma barrinha de volume. E aqui uma coisa que o HTML puro, ele não possui suporte, é justamente a questão do valor que ele está atualmente, né? Ele tem um valor padrão, mas ele não te mostra qual o valor, tá vendo? Que está atualmente aqui. E isso você consegue fazer algo similar como a gente fez aqui, por exemplo, na cor, tá? Vamos fazer aqui rapidinho algo similar que a gente fez na cor aqui, né? Que a cor também, ele não mostra, né, qual a cor atual, e aí você tem que utilizar algo que mostre e tenha um auxílio de uma função JavaScript. Vamos lá, então. Aqui, vamos colocar um spam, e aqui vou colocar um ID do spam, colocar aqui temp valor, beleza, de temperatura valor, beleza. Vou deixar em branco atualmente, e aqui no onChange do input, eu vou chamar uma função, né, que vai se chamar muda temperatura. E aí eu posso já passar o this.value, isto é, o valor atual daquele campo ali, né, para me facilitar. E aqui vou no minhas tags script, para inserir código JavaScript, vou inserir a função muda temperatura. E aqui o valor. Beleza. E aí, nesse valor, como é que eu faço? Eu vou vou jogar ele para dentro desse temp valor. Então, document, .get element by id, só não esquecer lá das letrinhas maiúsculas. E aqui, temp valor, ponto inner HTML, só lembrando que o temp valor é uma tag, né, HTML. E aí eu vou atribuir para dentro da tag HTML, no inner HTML, o valor que foi modificado. Vamos ver? Recarregando, não vai aparecer nada, porque eu não mudei. E aí eu mudo, olha lá, ó. Agora sim, ó, ele está mudando os valores, ó. Então aqui, ó, o range, por padrão, ele vai de 0 a 100, tá? E como por padrão ele começa no meio, ele começa com o valor de 50. Então posso já botar o 50 aqui, ó. Então recarregando, olha lá, ó, já vem com 50, e aí qualquer modificação ele pode mudar aqui, ó. Beleza. E aí o range, aí você fala, ah, professor, mas eu não queria um range de 0 a 100, eu quero um range, por exemplo, de menos 10 até, sei lá, até 50, menos 10 a 50, como eu estou falando de temperatura, né? Então aqui, ó, eu posso colocar aqui um min, tá? O mínimo, né? Então, menos 10 e o max para 50. Beleza. E aí, legal. E aí eu posso, por exemplo, a qual valor eu quero começar, né? O que esse campo já esteja setado no valor, por exemplo, vamos pegar aí uma temperatura de 30, né? Que é uma temperatura aí mais ou menos padrão, né? Vamos botar esse na sua região, né? Vou botar 25. Então lá, ó, você põe o value igual a 25, ele vai começar em 25. E aqui eu ponho 25 também. Salvando, vamos ver lá como é que ficou. Recarregando. Então, ó lá, 25. Então, ele vai, ó, o mínimo menos 10 e o máximo 50. Então, você pode regular aí, né, essa, conforme você queira aqui,
né, que o mínimo e o máximo do range, dependendo do seu contexto, você pode utilizar o valor que você quiser. E aí, lembrando que aqui eu fiz uma integração JavaScript para que ele conseguisse mostrar o valor, porque o HTML, o range com HTML puro, ele não mostra o valor. Então, fiz uma integraçãozinha simples para que ele mostrasse lá, assim como a gente fez no campo color. Beleza, pessoal? Então, acho que já tem bastante coisa aí para vocês envolvendo esses três campos. Nos vemos, então, nas próximas aulas. Valeu, pessoal. Até mais.